Five Nights at Freddy's foi um sucesso nos cinemas, isso é inegável. Apesar dos críticos não terem curtido muito o filme, agradou a maior parte do público, tendo 88% da aprovação no Rotten Tomatoes, se tornando a maior bilheteria de filmes de terror do ano. E com todo esse sucesso, a Blumhouse já anunciou Five Nights at Freddy's 2 nos cinemas. Mas pera, o que poderia acontecer nesse filme? Quem vai ser o protagonista? Qual que é a história, Thiago? Conta pra gente! Ó galera, vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou contar tudo pra vocês o que pode se passar, o que pode acontecer no segundo filme do Scott Calton, Five Nights at Freddy's 2. Vamos lá! Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock e galera, vamos aqui conversar hoje sobre o segundo filme de Five Nights que já foi confirmado, até mesmo antes do primeiro filme ter sido lançado nos cinemas. Na real, isso foi meio que sem querer, acabou vazando de um dos atores do filme, que é o William Afton. Ele acabou divulgando a informação que ele fechou contrato com a Blumhouse para 3 filmes de Five Nights at Freddy's, ou seja, tá na cara que já temos 3 filmes confirmados aí. Ou seja, se você tinha dúvida sobre ter um segundo filme, até mesmo um terceiro, pode ficar tranquilo porque sim, já temos um terceiro, até o terceiro confirmado. Se vai ter mais filmes depois disso, aí a gente vai ter que esperar. Mas enfim, eu queria conversar com vocês hoje sobre tudo que pode acontecer no segundo filme de FNAF. Quando que vai se passar, quais personagens podem aparecer, quais acontecimentos vão estar no filme. Tudo isso é muito importante porque tudo isso está nos games. E como é uma adaptação dos jogos, o filme, né, com algumas alterações aqui e ali, a gente pode imaginar que os acontecimentos podem ser os mesmos, já que o primeiro filme de Five Nights rolou certinho. Houve as mudanças, claro, teve as adaptações do Michael não ser filho do William, aquelas coisas todas, né? Mas a gente sabe que os acontecimentos vão ser praticamente os mesmos. A gente teve o William Afton morrendo para Springlocks no final do primeiro filme. Já com isso em mente, podemos imaginar que os personagens que podem aparecer, sim, temos em primeiro lugar William Afton. E não só ele, junto com sua filha também, Vanessa, criança ainda, né, nesse caso. Se não criança, pelo menos a gente pode conhecer a mãe da Vanessa, ou até mesmo algo relacionado ao passado do Michael. A gente não tem informação de nada disso ainda. E pra quem fala que o Mike Smith não é o Michael, você tá totalmente enganado. É o Michael sim, só que não dos games. O nome dele é Michael, só que eu chamo ele de Michael o tempo todo por apelido, né? É Michael Smith, tá? O nome dele. Só pra vocês ficarem ligados. Mas a gente não tem informação de outros personagens que podem aparecer e o primeiro filme nem deixou tão explícito o que poderia acontecer. Na real teve. E um desses personagens já tá na cara, que é a Puppet. Puppet, na real, foi uma referência que teve na cena pós-crédito, na real, nos créditos do filme de FNAF, né? Um personagem falando, venha me encontrar. A galera não sabe se aquilo ali é o William Afton ou realmente a Puppet, mas o que a gente pode teorizar é que sim, Puppet vai estar no segundo filme, já que todos os animatrônicos que estão possuídos hoje, alguns deles são por causa da Puppet, tá? Vamos deixar bem claro isso. E se tem Puppet, temos Charlotte, ou Charlie, a filha de Harry e Emily. Já temos 2 personagens que podem aparecer no segundo filme. Charlotte, ou Charlie, né? Um desses 2 nomes aí. E também Harry Emily, o parceiro de William Afton, que ajudou ele a criar essas pizzarias animatrônicas lá na década de 70. Só que mesmo com todos esses personagens, a gente ainda tem um que ainda não foi mencionado em lugar nenhum, pra ser sincero, e até o momento a gente tem que imaginar que ele pode aparecer. Jeremy Fitzgerald. Quem que é Jeremy, Thiago? Bom, galera, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o protagonista de Five Nights at Freddy's 2. Sim, jogamos com ele no segundo game. E ele é o homem que acabou recebendo a mordida de 87, um dos acontecimentos mais icônicos da história de Five Nights. E foi responsável por deixar muita gente com dor de cabeça tentando adivinhar a história e montar quebra-cabeça ali, né, lá nos anos 2014, 2015. E vamos lembrar que o Five Nights at Freddy's 2, ele se passa na década de 80, ou seja, acho difícil a gente ter alguma referência ou algo referente a uma fita VHS, que foi no primeiro filme. Acho que a gente pode imaginar que sim, temos o homem do telefone e pode haver menções a Freddy's Family Diner. Por isso que eu tô dizendo que o Harry Emily pode aparecer ou até mesmo ser mencionado nesse filme. E ele é um personagem bem importante, até mesmo lá pra frente na história de FNAF, tá? Vamos ficar ligados nisso daí. Quem não sabe a história inteira de Five Nights, recomendo assistir o nosso vídeo que tá aqui em cima, contando a história completinha de Five Nights. Só apertar o botãozinho aqui, assiste o vídeo lá, 25 minutos, mano. Não são 3 horas de documentário que eu nem core, tem mesmo vídeos de 1 hora. Não, a gente conseguiu resumir a história inteira de Five Nights, ou pelo menos até o FNAF 6, né, pra ser sincero, tudo em 25 minutos, tá? Pra galera aí que não conhece a história, ficar um pouco mais ciente do que tá acontecendo, quais são os personagens, o que eles fazem, qual a importância deles para a história dos games. Mas se tivermos menções sobre a Freddy's Family Diner que nem rolou em FNAF 2, seria bem interessante, até porque Puppet surgiu na Freddy's Family Diner, não só ela, como também a origem dela ser possuída pela alma da Charlie, que foi também na Freddy's Family Diner. Ou seja, muita coisa que rolou na segunda pizzaria de Five Nights é tudo por conta da Puppet e também por causa do William, né? Que o William sai matando criança igual maluco. Mas deixando bem claro aqui que a gente tem todos esses acontecimentos, mas pode ficar tranquilo porque eu acho difícil eles mudarem algumas coisas, tá? Talvez eles tirem a mordida de 83, já que são um acontecimento parecido com 87, mas
isso daí a gente já não pode ter muita certeza, tá? Até porque a gente só viu que o William capturou o Garrett, mas não aconteceu nada, né? Parece que ele só matou o garoto. Não colocou ele no animatrônico, nem nada disso não. Mas vamos lá, gente. A gente tem que pensar também um pouco sobre a história do segundo filme, já que muita gente não sabe, mas Five Nights at Freddy's 2 se passa antes do primeiro game. Ou seja, o filme de Five Nights at Freddy's 2 pode se passar antes do primeiro filme, exatamente. Isso, na verdade, vai ser o maior plot pra galera que não conhece de Five Nights. E exatamente que ele foi nos primeiros games, né? Na época quando eles lançaram Five Nights 1 e Five Nights 2. Muita gente só descobriu que Five Nights 2 só era antes do primeiro por causa do salário, né? Daquele cheque que você recebe quando você zera o jogo. Mas quem não sabe, né? No caso dos filmes hoje, vai ficar também, pô, vai ser um plot até que bom, né? Vai ser um plot pelo menos melhor que o do primeiro foi do primeiro filme, né? Mas sim, o segundo filme provavelmente vai se passar antes do primeiro, já que dentro da pizzaria de FNAF 1 a gente tem plushes, pelúcias de Five Nights 2, dos Toy Animatronics. E a história aqui eu acho que não vai ser tão complexa, gente, acho que vai ser uma parada bem mais simples do que muita gente imagina. Pra ser sincero, vamos ter provavelmente Jeremy Fitzgerald, o novo protagonista, né? Não tem o Michael ainda, o Michael ele provavelmente é criança, ou já nem existia direito aí, mas a gente pode imaginar que Jeremy ele vai ser o protagonista. E ele vai ser o guarda de segurança da pizzaria, né? Muita gente vai ficar, pô, mas como assim? Outro protagonista? Cadê o Michael? Cadê o Michael? E aí que vai cair a ficha aqui, o filme se passa antes, né? O Michael ainda é criança ou nem existia ainda. O Jeremy, ele vai ser o guarda de segurança da pizzaria e a gente já sabe de alguns acontecimentos que rolam dentro dessa pizzaria. Principalmente sobre os animatrônicos estarem possuídos por almas de crianças e eles estarem encarando demais os adultos. A gente sabe que a pizzaria do FNAF 2, ou no caso muita gente chama de Juniors, mas eu não acredito muito nisso aí não, mas a Freddy Fazbear Pizza de FNAF 2 é uma pizzaria que trouxeram novos animatronics. Pra ser sincero, eles descartaram os antigos, porque antes dessa pizzaria do Five Nights 2 tivemos outra pizzaria que não foi mostrada em nenhum jogo, que foi a primeira Freddy Fazbear Pizza, onde a gente tem os animatronics do FNAF 1, só que é a primeira versão deles. E aí essa pizzaria acabou fechando, né? Eles juntaram todos os animatronics ali, jogaram na pizzaria do FNAF 2 e trouxeram novos animatronics, só que com um sistema de segurança, já que eles perceberam que 5 crianças sumiram na primeira pizzaria, eles precisavam aumentar a segurança, né? E foi aí que eles inventaram os Toy Animatronics, onde eles têm um sistema de segurança em que se eles sentirem que tem algo suspeito ou alguém, eles viram alguém fazer alguma coisa ruim, eles atacam com a pessoa. Exatamente, é isso que rola com os animatronics do FNAF 2. Só que eles começam a bugar, tudo isso por conta de terem crianças dentro deles. Ou seja, eles começaram a ficar agressivos demais com qualquer adulto, né? Eles começaram a ver os adultos como ameaças para as crianças, tipo... Ah, a criança aqui brincava bonitinho, mas se aparecer um adulto, eles começavam a encarar muito. E às vezes até começavam a agir meio agressivamente com alguns. E nisso, o Jeremy, ele trabalha nessa pizzaria. Não só ele, mas antes dele também tinha o William Afton trabalhando como segurança. Não sei se vai ser exatamente igual aos games, porque o William Afton trabalhou como segurança aí, mas nos filmes podem ser diferentes. Talvez ele seja só o dono, que nem foi no primeiro filme, né? Enfim. O que a gente sabe é que o Jeremy, ele aceita trabalhar, né, numa festa, à tarde, mais ou menos, acho que foi à tarde, mais ou menos à noite, assim, e um animatrônico chamado Mangle acabou mordendo a cabeça dele. E nisso a pizzaria fecha, tá? Pois é, a Mangle, ela morde o lombo frontal dele, né, da cabeça dele, e isso acabou ficando famoso como um acontecimento da mordida de 87, o que foi responsável por deixar muita gente louca na internet. Sinceramente, muita gente tava pensando que o Five Nights 2, ele teria muita história, só que vamos lembrar, gente, que os jogos que começam a ter muita história são a partir do 4. Então, assim, a gente não pode pensar que pode ser um filme muito melhor que foi o FNAF 1. Na real, eu acho que mais em quesitos de terror, susto, esse tipo de coisa pode ficar melhor, já que tem muitos animatronics nessa pizzaria. Mas eu acho difícil ser uma história muito aprofundada, ainda mais sendo um personagem que provavelmente não vai aparecer mais nos próximos filmes, como o Jeremy, que é um personagem que depois que toma uma mordida, ele não trabalha mais. Ele sobrevive, né, ele fica vivo, mas isso acaba meio que impedindo ele de trabalhar novamente como guarda de segurança. Ou seja, provavelmente ali ele desiste de trabalhar, sei lá, ele aposenta, não sei. A gente não sabe exatamente quantos anos o Jeremy tem, a gente não sabe como que ele é, e os filmes provavelmente vão trazer isso pra gente, tá? Lembrando, galera, que o filme de Five Nights 2 já está em pré-produção, a gente já pode receber ele ano que vem, exatamente, provavelmente já estão montando os Toy Animatronics ali e aqui, já estão fazendo a fantasia dos Withered, provavelmente a gente vai ter o Coelho Amarelo, não sei, talvez a gente tenha outros Animatronics aí aparecendo no filme, como até mesmo o Shadow Bonnie com uma alucinação, o Shadow Freddy com uma alucinação, tudo isso pode aparecer no filme, galera. Então, se vocês estão ansiosos para o filme de FNAF 2, deixa o like aí, se inscreve, galera, tô muito ansioso para esse filme. O primeiro filme foi ótimo, nota 8 de 10, tá? Pra mim, o filme foi ótimo, perfeito. Na real, não perfeito, né? Ele foi quase perfeito. Se você não tá ligado do que eu achei do filme, tem 2 vídeos aqui na minha frente pra vocês darem uma olhada. Um que eu falei sobre uma análise sem spoiler e outro aqui só sobre os problemas do filme de FNAF. Mas pode ficar tranquilo, porque vamos gravar um vídeo só falando as qualidades desse filme. Beleza? Nerds, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!